Isso aí. Vamos conversar então primeiro com a Maju Arruda Leite, ela está aqui com a gente para falar sobre as novidades do acidente com o avião da Voipass que aconteceu na sexta-feira passada, né? Ela está acompanhando ali a movimentação das famílias que estão hospedadas no centro de São Paulo, na região da Consolação, e estão aí no aguardo pela liberação dos corpos para que possam se despedir, né, Maju? Boa tarde para você. Oi, Maju. Oi, Joel, Ana, uma boa tarde a vocês, boa tarde a todos. Aconteceu há pouco, nesse hotel onde estão concentrados os familiares das vítimas, uma reunião entre os familiares, integrantes da Defesa Civil, integrantes do Instituto Médico Legal. Essa reunião era justamente para passar mais informações sobre esse processo de identificação. O médico legista Paulo Tiepo, que participou desse encontro aqui no hotel com os familiares, deu mais detalhes dessa primeira conversa entre os familiares e os integrantes do Instituto Médico Legal, que desde o último sábado estão trabalhando nesse processo de identificação dos corpos. A ideia dessa reunião é informar os familiares do rumo do procedimento de identificação. Até o momento isso não tinha sido feito porque no início de uma situação como essa, a gente mesmo não sabe como vai ser o ritmo dos trabalhos. Então, se isso fosse feito no primeiro dia, as respostas seriam: ainda não sei, eu ainda não sei, eu ainda não sei. Então, a gente sempre espera alguns dias para entender como deve ser a previsão de andamento desses trabalhos. E aí a gente consegue responder essas perguntas. Isso aí diminui a ansiedade das pessoas. Bom, ele atualizou o número de corpos identificados. Até o momento, 42 corpos já foram identificados no Instituto Médico Legal e 17 foram liberados aos familiares. O restante ainda estão trabalhando com a documentação, com toda a burocracia, para que, enfim, esses corpos sejam liberados. E ontem, o Instituto Médico Legal, a Polícia Técnica e Científica, confirmou que todas as mortes dessas vítimas aconteceu por politraumatismo. Ou seja, a aeronave despencou de uma altura de 4.000 metros e ao atingir o solo, esse choque foi muito grande e depois alguns corpos foram carbonizados com o fogo que se alastrou. Vamos ouvir então a palavra do diretor do ML, Vladimir Alves dos Reis. Nós temos a convicção e a certeza científica que todos morreram de politraumatismo. A aeronave despencou de uma altura de 4.000 metros e ao atingir o solo, o choque é muito grande e todos eles sofreram o politraumatismo. As queimaduras que combinaram com a carbonização de alguns corpos, ela foi secundária ao politraumatismo. Em relação ao transporte dos corpos, um avião da Força Aérea Brasileira vai fazer esse transporte de urnas funerárias com algumas dessas vítimas. Esse voo sai da Base Aérea de São Paulo por volta das 3 horas da tarde, em direção ao aeroporto de Cascavel, no Paraná. A FAB ainda não informou o número de corpos que serão transportados nesse voo, mas o que nós sabemos é que 24 pessoas a bordo desse avião moravam em Cascavel. E entre os corpos já identificados está o corpo da Ariane Albuquerque Estevam Riso, filha médica de 34 anos e filha da Fátima Albuquerque, a psicóloga aposentada, que nós trouxemos as palavras dela aqui nos últimos dias, a palavra de dor e essa vontade de lutar para que outros acidentes como esse não aconteçam e tiram a vida de outras pessoas. A gente tem aqui a fala da Fátima Albuquerque falando agora dos próximos passos em relação ao corpo da filha. A minha filha foi identificada ontem. Nós não sabemos se foi por digital, se foi por arcado, foi o conjunto, porque só ontem nós conseguimos os raio-x, todos os exames, porque ela tinha feito em Blumenau e só ontem chegou. Então nós não sabemos, mas assim, graças a Deus ela foi identificada e agora nós vamos para outra etapa. Nós vamos fazer a homenagem, à minha filha, na cidade que ela escolheu por muito tempo para servir, que é em Fernandópolis, que ela se formou em Fernandópolis, no estado de São Paulo. Então, o velório da Ariane Riso vai acontecer na sexta-feira e o sepultamento será no sábado em Fernandópolis, no interior de São Paulo. Só para finalizar, conversando com o médico legista aqui em frente ao hotel, Paulo Tiepo, nós mais uma vez questionamos se há uma previsão
para a finalização desse trabalho de identificação dos corpos. Eles, mais uma vez, não trabalham com nenhuma previsão, já que os corpos restantes agora são os corpos que foram carbonizados. Esse processo de identificação é um pouco mais difícil e talvez tenha que realizar o confronto de DNA, o que leva alguns dias. Então, por isso, eles não vão dar nenhuma previsão de quando esse trabalho será finalizado, até que as famílias tenham acesso aos familiares e possam, então, despedir dos seus entes queridos de uma forma digna. É isso. Volto com vocês. Obrigada aqui a Maju Arruda Leite. Bom, e já começou a análise, né, Joel, de todo o material que foi recolhido. O que tem de pertences das vítimas que ficam ali no local, a empresa que foi contratada pela Voipaz está retirando para devolver para essas famílias, né? Alguns objetos foram encaminhados com as equipes dos bombeiros para a perícia, que poderiam ajudar na identificação dessas vítimas. Então, uma bolsa, mas principalmente celulares. No fim de semana a gente conversou com uma tenente dos bombeiros que estava explicando isso, né? Que muitos celulares resistiram às chamas. E aí, pela senha, pela identificação ali, pode ajudar também na identificação da vítima, né? Então, eles foram encaminhados. Essa remoção de materiais acabou sendo paralisada ontem, porque os técnicos do CENIPA voltaram a periciar ali o espaço. Os peritos também já estão, desde o fim de semana, em posse dos motores do avião, que já estão sendo analisados e também já extraíram o material das caixas pretas. Então, o diálogo dos pilotos já está ali em análise também com os técnicos do CENIPA. Só para lembrar, o primeiro relatório, né, com as causas prováveis, com o encaminhamento da investigação, deve sair daqui a 30 dias. E depois disso, e aí num prazo que não é padrão, não é padronizado, tem casos que a investigação dura 6 meses, tem casos que duram 1 ano, tem casos como o da Marília Mendonça, por exemplo, né, que levou 2 anos praticamente para que o relatório final ficasse pronto. Aí os técnicos do CENIPA trazem as informações finais. Mas a gente deve, daqui a algumas semanas, já ter algo muito próximo, Joel, de esclarecimento em relação ao que causou a queda dessa aeronave. Se foi uma falha mecânica, se foi uma falha humana e como costuma ser se foi um conjunto de fatores, né? A gente costuma falar aqui, nas entrevistas que a gente faz com os especialistas, que avião não cai por um problema só. Geralmente cai por uma série de erros, uma série de procedimentos que são errados. E às vezes começa lá no planejamento da viagem, no planejamento do voo e se encerra no acidente. É uma investigação extremamente minuciosa, como toda investigação envolvendo acidentes aéreos, quedas de aeronaves, né? Você tem as caixas pretas, Aninha, preservadas lá em Brasília, já com o CENIPA, e os motores na parte regionalizada do CENIPA aqui em São Paulo, que é o CERIPA, né? E é um avião de fabricação francesa que conta, nesse momento, com funcionários da própria empresa auxiliando, dentro do possível, nessa investigação. Ela é de fabricação francesa, mas os motores são canadenses. E até mesmo os técnicos do Canadá foram requisitados e aqui estão também fazendo parte dessa investigação. Até porque é interessante para eles, né? Se houve alguma falha no equipamento, eles levam isso de volta para a linha de produção para fazer correções. Eu entrevistei o Jefferson Fragoso, que é um especialista em aviação, no sábado, e discutíamos a questão do gelo, do anti-ice, do degelo, se esse sistema funcionou, não funcionou, como que uma camada de gelo pode provocar a queda de uma aeronave, né? O anti-ice ele serve para tirar aquela primeira camada de gelo que se forma na asa. Isso. Né? Se você não tira a primeira, a segunda se forma em cima da primeira, a terceira em cima da segunda, e vai criando uma espessura considerável que altera a aerodinâmica e que provoca um peso ali também, que muda completamente a condição de voo do avião, né? E ele me disse que o gelo também ele pode interferir diretamente no funcionamento do motor. Eu falei, mas como assim, ô Jefferson? Porque o motor é muito quente. Como que o gelo ele vai interferir? Ele falou, sim, há um sistema ali de combustão em que pode ter entupido alguma coisa. Então, por isso que vale a pena você esperar um pouco mais para acompanhar o conteúdo da Caixa Preta. E no meio dessa discussão surgiu um outro evento envolvendo uma aeronave de mesmo modelo, a TR-72, que se deu em um voo no Nordeste em 2013. Uma aeronave que decolou lá da Bahia, iria para o Ceará, foi até o Ceará, só que no meio do caminho encontrou também uma formação de gelo.
fazendo o piloto lá sair da rota, descer de altitude de forma abrupta também, em uma atitude depois ali muito bem detalhada e que foi equivocada por parte do piloto. Mas ali também a aeronave encontrou, de mesmo modelo, encontrou uma dificuldade com o gelo. Os piloto e copiloto tiveram que tomar uma decisão para tentar sair de uma situação complicada que eles se viram ali. Então, em 2013 aconteceu algo similar. Agora, será que eles encontraram essa mesma condição adversa e não conseguiram sucesso, assim como o piloto e copiloto conseguiram naquele voo do Nordeste? Há uma possibilidade muito grande do gelo mesmo ter sido preponderante para essa aeronave cair. Pois né? é, falha de motor já está meio que descartada até, né, Joel? Porque você conversou com muitos especialistas lá no Brasil Urgente, a gente aqui na Rádio Bandeirantes também, e todos destacaram a mesma coisa. É muito difícil você ter um acidente com tantas imagens como esse tem. Então, tem alguns vídeos que mostram um avião em rota, perdendo altitude, entrando em parafuso e caindo. E aí tem vários elementos que pra gente, né, tanto faz, mas o técnico, teve um, por exemplo, que viu um desses vídeos e falou, olha, tem barulho de motor. Então o motor não apagou. Né? O motor vai em funcionamento até a colisão no chão. Então aí já tem um indicativo de que não foi um problema, pelo menos de falha dos motores, né? Houve alguma outra questão de comando. Ou se ele perdeu potência também. Perdeu potência, mas não chegou a apagar totalmente. Enfim, então tem muitos elementos para guiar essa investigação, né? Muitos elementos para que a gente tenha aí uma resposta. A gente não, né? A gente fala da gente, imprensa, mas interessa aos familiares, principalmente. Cara, e que loucura ontem à tarde, aquele pouso de emergência também em Viracopos. Cara, eu não acreditei. A hora que eu tava no ar lá, que me passaram a informação, eu falei, não é possível. Um avião de grande porte. Vocês devem estar cientes disso. Um Boeing 737 decolou de Viracopos. Na decolagem, o piloto percebeu que o pneu estourou. Ele iria até o Recife, mas teve que fazer meia volta. Foi até Minas Gerais. E acho que de forma correta e orientada ele foi até Minas para ir queimando combustível, né? Tem que queimar. Já para retornar queimando combustível também e poder fazer um pouso de emergência com menos combustível, porque o peso diminuído numa situação como essa é interessante e você tem menos combustível para queimar em uma possível explosão. Isso. Então imagine no meio de uma discussão... O tanque pode explodir, né? No meio de uma discussão dessa, você ter que tratar de um pouso de emergência envolvendo um Boeing 737. Então, e os pilotos, eles são muito treinados para isso, na verdade, né, Joel? Então, eles têm treinamento para tudo isso que aconteceu, tá dentro do padrão. E é isso que eu te falo, assim, eles fizeram a decolagem, teve um problema, todo o procedimento foi cumprido, o pouso de emergência aconteceu e tá tudo certo. Então você olha as camadas de proteção que um voo tem, né? E é importante a gente até falar isso, porque com certeza deve ter ouvinte na escuta falando, putz, eu tenho uma viagem daqui a pouco, meu filho, minha filha vai pegar um avião e... Muita calma, né? A gente está falando de um setor que tem regras muito rígidas por esse motivo. Mas e a gente tem que ficar de olho para... Lógico, mas a gente tem que ficar de olho para ver onde é que houve o furo. Qual foi a brecha aí que aconteceu para gerar esse acidente da sexta-feira? Você entra com medo, porque você fica altamente sugestionado, né? Pô, você viu hoje de manhã lá em São Luís? Madrugada também, São Luís do Maranhão. Avião da Gol, se preparando para decolar, o piloto percebeu um barulho diferente na turbina, falou, opa, vou decolar não. Abortou a decolagem, tirou todos os passageiros. Mas isso é a coisa mais comum. Acontece o tempo inteiro. E que agora está tendo uma divulgação muito maior em vista do que aconteceu na sexta-feira, né? A Xuxa tá solta, gente. Vamos torcer para ela ir embora logo. Não, ela já foi. Ela já foi. A gente não pode entrar nessa onda de pânico, né? E esse sofrimento estendido para essas pessoas que não conseguiram até agora enterrar os seus entes queridos, né? Ontem nós falamos bastante disso também, Aninha. Havia 3 corpos já identificados e liberados e que estavam até então aguardando a junção de outros ali para um voo só levá-los para o Paraná. Isso aí é você estender o sofrimento dessas famílias, né? É você... impedir que determinados familiares iniciem o processo de luto. E quando você inicia, você vai terminar antes. Quando você inicia antes, você termina antes também. E estender esse sofrimento para essas pessoas é
É desumano, cara. Esse voo da FAB já partiu, Joel. Tem uma expectativa de que agora à tarde, daqui a pouco, ele já pousa em Cascavel, com 3 vítimas. Uma delas vai para Pelotas e outras 2 vão ficar em Cascavel. As identidades foram preservadas, né, a pedido das famílias. Pelo que nós temos de informação, são 3 vítimas, tá? Que estão sendo levadas nesse instante no avião da FAB. Não ia decolar, não. Porque se deixasse do jeito que estava, não a FAB, mas a empresa aí responsável, eles iriam esperar juntar uma quantidade ali, um volume considerável de corpos, para depois fazer um voo só. Para valer a pena o custo para eles. Exatamente. Com certeza, né? Ontem ela falou, pô, liberou os 3, não interessa se vai cada um em um voo, tem que enviar o quanto antes. Pô, que história é essa? Você pensar em economia em um momento triste como esse, um momento absurdo como esse. É que bom isso. que dá certo, né? A pressão que a imprensa faz de forma necessária mesmo, em momentos que não deveria acontecer isso. Isso. Não deveria ser assim.